E aí, pessoal, beleza? Com vocês aí mais um vídeo, como prometido. Eu tinha feito um vídeo para vocês usando o microcontrolador STM32, o 103, o C8, o microcontrolador que está lá na Bluepill. Eu fiz um programa onde a gente testa a interrupção externa, só que com o compilador microC. Então, para quem usa microcontrolador, para quem usa o compilador microC, dá uma olhadinha na nossa playlist, você vai ver lá o vídeo explicando para vocês. Hoje eu quero fazer praticamente o mesmo programa, tá? Só que usando o Keio, tá? Então é uma outra forma de fazer, tá? A gente vai ter aí algumas explicações com relação aos periféricos, né? Aos registradores que são pertinentes à interrupção externa, tá? Então vamos lá, vamos pro vídeo, tá bom? Então já estou aqui com o compilador Keio aberto, tá? Para quem tem dúvida de como criar um projeto no Keio, também tem vídeo lá passo a passo, tá? Só entrar na playlist, vocês podem estar conferindo aí como é que a gente cria o projeto. E eu criei aqui um projeto, tá? O objetivo desse código aqui é, a partir de uma interrupção que eu vou configurar lá no PA8, port A8, eu vou mudar o estado do PB8, tá? Aqui no caso do LED Onboard não, tá? Deixa eu tirar esse comentário aqui, porque eu estava fazendo na onboard, né? Lá na LED Onboard, né? Que é o PC13 lá na Bluepill, tá? No caso aqui vai ser só no PB8, beleza? Então aqui troca o estado do pino de saída PB8 toda vez que ocorrer uma interrupção no port A8, tá bom? Então não confundir aí o port A8, que é a interrupção, e o port B8, que é a saída, tá? Microcontrolador é o 103, o que é usado na Bluepill, tá? Aqui eu estou trabalhando com uma frequência de 72 MHz, compilador Microvision 5, tá? Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente inclui aqui a biblioteca das definições dos registradores do microcontrolador. Aqui eu tenho os protótipos de função, tá bom? Que eu criei aqui 4 funções, seria a configuração dos periféricos, né? Uma função que chama para configurar os periféricos que eu vou estar utilizando aqui no código. Dentro dessa função eu vou chamar uma função que eu chamei de PIO init, que configura os IOs, uma outra que configura a interrupção externa, que é o EST init, tá? E um delay, tá? O delay eu vou estar usando o SysTick, então também já aproveita aí, caso você queira criar uma rotina de temporização muito legal, pode estar usando o SysTick. O SysTick, né? O delay aqui, pessoal, eu só criei, vou deixar aqui no código, vocês podem estar reaproveitando, tá? Eu criei, eu não estou usando nesse momento aqui o delay, até porque não precisa utilizar, até porque o sinal está sendo gerado, né, na verdade, por um gerador externo, um gerador de funções, colocado aqui no pino PA8, tá? Só que eu criei essa função só para fazer um teste, para ver se estava saindo, se a saída, né, a minha configuração do pino de saída, que é o PB8, já estava funcionando, tá? Mas eu vou deixar aí, vocês também podem estar reaproveitando, tá? Porque eu tinha colocado aqui, ó, no IO, eternamente verdadeiro, eu tinha toglado, né, eu tinha feito um toggle no PB8 e colocado o delay, tá? Bom, vetor de interrupção. Então aqui, pessoal, vai um detalhe, ó. O vetor de interrupção, veja bem, a interrupção externa do STM32, você pode ter um pino, por exemplo, um PA0, ele vai gerar uma interrupção e tem um vetor de interrupção para o PA0. Tá? Para o PB1, mesma coisa, eu vou ter um vetor de interrupção para o PB1. Tá? Agora, existe alguns pinos que eles vão compartilhar o mesmo vetor de interrupção, que é o caso dos pinos, né, vamos dizer assim, dos bits da porta, né, que são os bits de 5 a 9. Tá? O que significa isso? Que qualquer bit dentro dessa faixa de 5 a 9 vai gerar uma interrupção no mesmo vetor. Então eu vou repetir. Olha que interessante. Então aqui é o seguinte, ó, no STM32 você vai ter um vetor de interrupção. O que é o vetor? Ele é
um endereço da memória de programa, onde vai ocorrer o salto para ele executar aquela rotina que está naquele vetor que você criou. Tá? Então, uma interrupção, né, do fluxo normal de programa, ele salta para aquele endereço, né, pertinente, né, àquele periférico, seja, por exemplo, um AD, um SPI, um I2C, uma interrupção externa, um timer, ele vai pular para o vetor correspondente. No caso de I/O, a gente tem um vetor praticamente para cada pino, certo? Só que como não dá para colocar todos, tem microcontrolador que tem muitos I/Os, né? Mais de 50, 80 I/Os. Então, o que eles fazem? Eles deixam muitos vetores dedicados exclusivamente para pinos e também para conjuntos de pinos. Tá? Então, para bits de porte que vão de 5 a 9, você vai ter um vetor de interrupção. Por que eu estou falando o bit, né? Porque pode ser qualquer porta. Tá? Pode ser, por exemplo, bits 5 a 9 do porte B. Pode ser bits 5 a 9 do porte A, do porte C. Tá? Isso é configurável lá no registrador. Tá? À medida que depois que você configurou isso aqui, não importa se você, por exemplo, for o PB5 e o PA6, eles vão cair no mesmo vetor de interrupção, que é esse cara aqui. Tá? Por isso que eu fiz aqui um teste. Tá? Então aqui cai um vetor de interrupção, qualquer I/O de 5 a 9, para aqueles portos configurados. Tá? Aí aqui vai acontecer o quê? Eu vou testar. Ó. Por quê? Porque existe um flag de interrupção, que está no registrador PR, tá? Desse módulo EST, tá bom? Como eu estou querendo que seja o PA8, pessoal, como eu estou querendo que seja esse cara aqui, ó, então eu estou usando o PR8, tá? Beleza? Então o PR8 desse registrador PR. Estou fazendo aqui uma comparação lógica E bit a bit. Por isso que se ocorreu, então aqui eu coloco aqui, ó, ocorreu a interrupção de I/O no 8, beleza, ocorreu. Então eu vou limpar esse flag. Como é que a gente limpa esse flag? Setando ele. Tá? Então lembra que lá no STM32 você seta o bit para você poder limpar ele, beleza? Né? Em muitos registradores você faz isso. Como é que a gente faz isso? Faz um OU bit a bit, tá bom? Com essa constante aqui. Mais uma vez, lembrando vocês, tem vídeo no canal explicando, né, como a gente pode interpretar aqui esse comando, né? Se a gente olhar aqui, ó, est PR8, o que significa isso? Se eu clicar aqui, ó, em Go to Definition, ou F12, eu vou abrir aqui, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês, eu vou mostrar aqui o est PR8, ele tem essa constante aqui, ó. Então, tanto faz eu escrever esse valor, ou escrever isso daqui, que vai dar a mesma coisa. Qual que é a diferença? Que aqui é mais fácil você interpretar o teu código, você ler o seu código, tá bom? E aí eu faço um toggle, ó. Isso aqui eu já faço muitas vezes aí no canal, que é fazer uma lógica XOR, né, com ele mesmo, que vai dar ao contrário, tá bom? Então ele muda o estado do bit, beleza? Ok. Então aqui eu faço a configuração, né, chamo aqui no main o config chama o GPIO init, que é esse cara aqui. O que a gente precisa fazer? Três coisas. Primeira coisa, habilitar o clock do port que você está querendo utilizar. Lembrando, pessoal, para quem está acostumado com outros microcontroladores, como é o caso de PIC, né, família mid-range, PIC 18, quando você habilita o clock ele já vai, né, dentro do microcontrolador, ele já se distribui para todos os periféricos. Tá? Na linha ARM, pessoal, isso é diferente. A gente tem que pensar em consumo. Tá? Então eu só vou, embora eu tenha habilitado o clock e o tipo de clock, né, ajustado o tipo de clock, eu só habilito o clock para o periférico que eu vou estar utilizando. Tá? É como se você estivesse numa sala, né, numa casa, e você vai usar apenas um cômodo na casa. Você vai ligar apenas a luz daquele cômodo que você está utilizando. Você não tem por que ficar ligando a luz de toda a casa. Tá bom? Então isso é uma
vantagem que tem os microcontroladores ARM, tá? Não só da linha ST, que é justamente você habilitar o clock para o periférico que você vai utilizar. Então, para quem está acostumado, vai uma dica, pessoal, para quem está acostumado com outros microcontroladores, acaba cometendo esse erro e não funciona. Porque o cara vai lá, configura como saída tal, e esquece de habilitar o clock, tá? E aí o negócio não funciona, tá bom? Então, vocês vão ver aí em programas, né, diversos programas que eu vou estar fazendo, que eu sempre vou estar habilitando. Ah, vou usar o AD, habilita o clock do AD. Ah, eu vou usar o I2C, habilita o clock do periférico I2C, tá bom? Aqui o que a gente faz, ó? Tá aqui, ó. O registrador responsável pelo clock, né, é o Reset e Clock Controller, tá, que é o RCC. Aí eu tenho um barramento, né, depois eu posso até voltar a falar sobre isso, né, os microcontroladores ARM têm o barramento, né, 2 barramentos basicamente, né, o APB, na verdade 3, né, tem, dependendo do modelo, tá, então você tem o APB1 e o APB2 e o AHB, tá, que são barramentos, isso depois eu volto a explicar com mais detalhes. Então esse barramento leva aí o sinal de clock, tá, então por isso que eu estou mencionando ele aqui, e seta aqui, ó, que é o, né, RCC, APB2ENR, IO, B, também que tem o B de porta B, Enable, que é o EN, tá bom? Bom, isso aqui eu também expliquei, tá? Aqui estou colocando como saída, tá? Isso também tem vídeo no canal explicando como é que a gente configura como saída, como é que a gente configura como entrada, tá? Então tá aqui, colocou como push pull e como saída. Aqui, pessoal, é o delay usando SysTick, tá? Pessoal, aí tem um detalhe. Para vocês poderem mexer, deixa eu carregar aqui, com o SysTick, vocês vão perceber o seguinte, ó. Coloca na cabeça de vocês, vou trabalhar com STM32, tenho que mexer, tenho que ter aberto no meu computador 3 documentos. O primeiro é o Reference Manual, daquela família que você vai estar trabalhando. O segundo é o datasheet, tá? Então o Reference Manual, se você perceber, é um documento aí de mais de 1000 páginas, é um documento grande, tá? Porque ele fala da família, beleza? O datasheet é um documento menor, tá? Que vai falar especificamente daquele microcontroller que você está utilizando. Então, consumo, quantidade de memória, memória de dados, memória de programa, tudo isso aqui vai estar nesse documento. E o que está referenciado à parte do core, tá? Do Cortex, né, lá do microcontrolador, você vai achar no documento Programming Manual, tá? Então, por exemplo, o SysTick, ele faz parte do core, tá? Lembrando que os microcontroladores ARM, eles têm um núcleo, né, da empresa ARM, tá? E a empresa ARM, ela vende, né, ela tem royalties, que ela vende para outros fabricantes. Na verdade, ela é uma empresa que desenvolve, né, digamos assim, o núcleo do microcontrolador, e as foundries, as empresas, né, como a ST, NXP, a Texas, compra esse núcleo e coloca seus periféricos, beleza? Então, existe algumas coisas, alguns registradores, alguns circuitos que foram desenvolvidos, muitos circuitos que foram desenvolvidos pela ARM. Então, um deles é o SysTick. Então, eles têm todos o SysTick de um microcontrolador que são exatamente muito parecidos, tá ok? Então, aqui se eu pegar e colocar aqui, por exemplo, procurar, ó, vou colocar aqui SysTick, tem aqui um capítulo que fala do SysTick, ó. Opa! Ó, então aqui tenho os registradores que estão falando de como configurar o controle, né, o load, tá, o valor de calibração, tá tudo aqui. Se você for procurar o SysTick, por exemplo, nesses outros documentos, você não vai achar. Por isso que eu estou te falando, tem coisa que está no Programming Manual, tá? Voltando aqui no programa, então aqui a gente vai... Eu também já fiz um vídeo falando sobre SysTick, está lá no canal, tá? Confere, então também não vou explicar novamente essa parte aqui. E agora vem aqui o objetivo desse vídeo, né? Que é a configuração da interrupção. Então veja bem, ó. Mesma coisa, preciso habilitar o clock
das funções alternativas. O que acontece? Se a gente olhar aqui no datasheet, eu vou aqui numa parte, ó, do datasheet que mostra uma tabela, tá aqui, ó. Tá uma tabela das funções dos I/Os, né? O que é cada I/O, beleza? E você vai perceber o seguinte, ó. Nós temos aqui, vamos falar aqui nas colunas, né? Aqui, ó, são os pinos para cada tipo de microcontrolador, cada tipo de encapsulamento, tá? Por exemplo, essa família 103 pode ter encapsulamentos VQFP36, LQFP100, 64, 48, pode ter inclusive os BGAs, tá? Então, o que a gente usa aqui é o LQFP48, LQFP UFQFPN48, tá? É esse cara aqui. Então, é essa coluna aqui, por isso que eu tenho que dar uma olhada, se eu for olhar e fazer minha placa e tal, eu vou usar essa coluna caso eu esteja utilizando esse encapsulamento. E aí, vamos dizer o seguinte, ó, que aqui eu tenho o nome do pino, tá? Que pode ser o PA3, PA5, PB8, tá? Tá tudo aqui. O tipo dele, se é I/O, tá? Se é apenas entrada, se é output, se é Schmitt trigger, tá? O nível. E aqui, tem aqui, ó, main function. O que significa isso? Que é a função quando você liga o microcontrolador, depois do reset. Liberou o reset, colocou a alimentação, como é que vem esse pino? Então, por exemplo, a gente pegar aqui, ó, o PC. Vamos colocar aqui, ó. Ó, o PC0. Esse PC0 aqui, pessoal, quando você pega e liga ele, e no caso aqui, ó, vamos ver, acho que no caso seria, pera, deixa eu pegar aqui vamos ver aqui no LQFP64, tá? 64, que acho que na verdade é esse que eu estou usando. Então no pino 8 desse encapsulamento, a gente encontra o PC0, tá? Ele vem dessa forma. Se eu quiser que ele funcione de uma outra forma, porque aqui ele tá, desse jeito ele está como I/O. Se eu quero que ele funcione como entrada, se eu quiser que ele funcione como entrada analógica 10, eu tenho que configurar ele na função alternativa. Olha só aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho função alternativa. Então, é um hardware que vai assumir aquela função naquele periférico, naquele I/O. Então, ele vai deixar de ser I/O para ser, por exemplo, no caso aqui, ele vai ser entrada analógica. Então, eu tenho um periférico que faz isso, que é a função alternativa. Essas funções alternativas são diversas, ó. Tem aqui para entrada de oscilador, os ART 1, os ART 2, porque tem alguns pinos que já estão pré-determinados, você pode remapear, por exemplo, o ART num outro pino, a I2C num outro pino, tá? SPI, e tem um monte. Então, por que eu estou falando isso? Porque por isso que eu tenho que chegar aqui e habilitar o Alternate Function, senão não vai funcionar. Eu tenho que habilitar aquele hardware, o clock daquele hardware, tá bom? E aí, ó, eu vou configurar esse registrador aqui, ó. Então, se eu pegar, der um Ctrl C aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no Reference Menu. O que é esse cara aí? Ó, esse cara, ele faz parte dos registradores de AFIO, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o EST CR1, CR2, o CR3 e o CR4. No caso do compilador Keio, ele é visto isso como uma matriz, tá? Então, você sabe que matriz começa com 0. Então, a gente tem 0, 1, 2 e 3. Então, é uma matriz de 4 posições, sendo que o CR, o CR1 é o 0, é o índice 0, o CR2 é o índice 1, o CR3 é o índice 2, e o último aqui, o EST CR4, é o índice 3, tá? Como a gente está falando da porta, do bit 8, beleza? Como a gente está falando do bit 8, pessoal, então eu estou falando dessa faixa aqui, por isso que eu estou escolhendo esse cara aqui, ó, o CR3.
Porque aqui o X, ele indica o bit. Então, no meu caso, é o PA8, tá bom? Então vai ser o quê? O bit 8, beleza? E aqui eu vou configurar, ó. Se eu quero que seja, eu não quero que seja o PA8, o porte A8, então eu vou configurar tudo para 0, que é no caso esse cara aqui, ó. Esses 4 primeiros aqui, que é destinado ao bit 8, eu vou colocar 0, 0, 0, 0, que na verdade é o valor default dele, tá? Que é o valor que está aqui. Mas, só para realmente deixar bem claro, estou colocando aqui, ó. Tá? Então, lembrando, o índice 2 é referente ao CR3 e o valor 0 que eu coloquei aqui, né, é porque eu estou configurando o porte A8, porte A, para esse cara aqui, tá? Como interrupção. Então, configura o EST8 para o PA8, beleza? Tá vendo que você tem aqui o EST8? Por isso que eu tenho aqui o EST de 5 a 9. Né? Então, ele inclui o 8, tá bom? Para deixar bem claro. E agora, o que eu vou fazer? Ó? Aqui, eu vou configurar a borda de subida. Então, esse registrador aqui, pessoal, o RTSR, vamos copiar ele aqui, vamos procurar ele aqui. Opa, peraí, acho que eu... Ó, esse cara aqui, Rising Trigger Selection Register, TR8. Ó. Então, esse cara aqui, eu estou configurando ele como... Quando eu coloco 1 nesse cara, ele vai ativar a borda de subida, que é o Rising, tá? Se eu colocar 0, ele desabilita. Mesma coisa, se eu... Ah, professor, eu quero pegar e habilitar a borda de descida, que é o Failing Trigger. Então, eu vou mexer nesse cara aqui, ó. Tá? E aí, se for o TR8, eu vou chegar nesse cara e vou habilitar esse cara. Eu vou colocar nível lógico 1. Se eu colocar nível lógico 1 nesse cara e nesse outro aqui de baixo, ele vai habilitar a interrupção na borda de subida e na borda de descida. Então, ele vai ter, né, mudança de estado. Ok? Vou setar a máscara. A máscara, pessoal, é o IMR. Precisa fazer isso para habilitar a interrupção. Tá? Cadê a máscara aqui? Deixa eu procurar. IMR, né? Não sei porque ele não achou. O IMR, pessoal, enquanto ele procura ali, é esse cara aqui, ó. É o registrador. E aí, mesma coisa. Se eu estou querendo no bit o PA8, então eu vou usar o MR8. Tá bom? Deixa eu ver se ele achou aqui. Este, vamos fazer assim, ó. Aqui, deixa eu ver se ele vai direto. Aqui, ó. IMR, tá? Então é o interrupção, registrador, a máscara de interrupção do registrador, tá? Que é o MR8, ó. Beleza? Então eu tenho que habilitar esse cara aqui, tá? Eu colocando, então eu vou estar nessa opção, aqui, que é não mascarável, tá? Interrupção, requisição de interrupção não mascarável, tá? E aí depois eu preciso habilitar o NVIC, por último, tá? Que é o hardware que controla as interrupções, tá? Passando como argumento o EST de 5 a 9, tá? O IRQ dele, beleza? Feito isso, ele está programado, tá? Então, se eu tenho aqui, deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui, 24 minutos, tá? E consegui explicar esse programinha, meio que rápido, mas para um vídeo não ficar muito comprido. Tá aqui, posso compilar, ó. Vocês verem aí que tá tudo certinho, ó, compilou, nenhum problema. Para eu poder gravar, pessoal, vou usar esse cara aqui. Já tá aqui, tá? É 10:41, isso mesmo, vamos dar aqui em abrir. E Start. Opa, vamos dar um... Ó, programou. Ok. Vamos abrir aqui o osciloscópio agora e tá aqui, ó. Tá funcionando. Tá vendo? Ó? Então eu tenho aqui, ó,
em amarelo, o PA8, porte A8, tá vindo aqui um sinal em amarelo do gerador de funções, tá? Coloquei 1 kHz, e na saída eu tenho o PB8, porte B8, tá? Que tá aqui, ó. Tá ok? Pode perceber que toda borda de subida ele troca estado. Tá? A borda de subida está trocando o estado. Borda de descida não acontece nada. Borda de subida troca novamente o estado. Então eu tenho como consequência a saída é a entrada dividida por 2. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Mais um vídeo aí para a nossa playlist de microcontroladores STM32, família 103, família 100, né? Se inscreve no canal, ativa o sino aí, se você veio aqui, acompanha, pela primeira vez, acompanha a nossa playlist, se você gosta de microcontroladores STM32, tá? Compartilha esse vídeo, dá um like para ajudar, tá? Aí no canal, é gratuito, pessoal. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que eu tenho curso de microcontrolador AVR, tá? Em breve eu terei aí curso de STM32. Hoje só tenho curso de AVR, tá? Que tá o link aí na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.